Fala, povo lindo de Deus! Estamos aqui para mais um episódio do nosso Pode Crer. E eu sempre muito bem acompanhado com meu amigo aqui, Gabriel E Firmino. aí, meu irmão, fala nossa audiência, esse povo lindo. Eu tava com saudade disso aqui, Eu David. também tava, viu? Sentar nessa mesa, conversar, falar um pouquinho, transbordar. Ficamos algumas semanas sem gravar, cada um na sua correria, né? Mas estamos de volta e agora vamos pegar firme aí É direto. isso só prova, ô David, é bom para que as pessoas que vão ver, a gente leva isso aqui com a responsabilidade, a gente doa o nosso tempo, né? A gente Tempo. para a nossa vida para que as pessoas elas tenham. Tempo esse que não é muito. Não é muito, A gente tem um tempo tempo curto precioso. e disponibiliza esse tempo Isso para aí. estar aqui, mas é gratificante, né? A gente dedica o nosso tempo em troca, o que a gente espera? Aquela audiência, né? Aquele like, aquele compartilhamento. Então, aproveitando você que está nos ouvindo, já vai lá, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal, siga as nossas redes sociais, vai lá no Instagram, podecrer.2025, Pastor David Oliveira, siga a nossa página no Instagram, Meu siga- é o eu, Gabriel Firmino, fácil de localizar. Lá tem no o Insta, TikTok tem no também. TikTok, tem Facebook, tá espalhado aí. Tá na descrição aí do link aí, tá na descrição as nossas redes sociais. Siga as nossas páginas, que é o que a gente pede para você. A gente É o não nosso cobra pagamento. nada, né? É o nosso nosso pagamento. pagamento. Nosso É isso pagamento é aquele comentário, é aquele like e aquele compartilhamento. Gabriel, nós tivemos a felicidade de, na data de hoje, tornar esse dia ainda mais especial para a nossa gravação. Hoje é um dia sério. Hoje nós vamos falar de livros. Não é só de livro, mas vamos falar de livros. Nós temos aqui esses dois exemplares. 31 dias de sabedoria, pequenas reflexões para grandes transformações do pastor David Oliveira. Conhece esse camarada? Conheço. Esse cara é famoso. Já está quase sendo um best-seller aqui no livro. Já era. Mas também vamos falar do livro O Pai Ainda Está Esperando. 3 níveis de fé, 2 filhos perdidos e um amor que restaura tudo. Gabriel É isso Firmino. aí. A realização de sonho, né? Sonho, cara. Materializou, né? Materializou, está evidente nas nossas mãos. E, Gabriel, eu já vou começar te fazendo perguntas aqui. Quem está por trás não entende o que é o bastidor de um livro. Isso aí. Né? Um livro, primeiro, ele é gerado, vai sendo gerado ali. Foi assim comigo, eu acredito que é a mesma coisa com você. É isso aí. Né? E depois tem todo aquele processo de editor. Isso não acontece da noite para o dia. Não é. Né? Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui, e o público de casa eu acredito que vai gostar muito de saber disso. Como que começou a ser gerado esse livro? E ontem eu fui tomar um café com os amigos, entregar o livro, e surgiu exatamente essa pergunta, né? Quanto tempo que demorou para escrever, né, essa obra, o livro? E aí eu disse, eu puxei ali na memória, foram 4 anos. 4 anos. 4 anos. Que é um sermão que é idealizado, e aí vem aquele start de entender que esse sermão poderia virar algo mais, e aí se debruçando sobre o texto bíblico, estudando, buscando referências, colocando no papel, desenhando, escrever um livro várias vezes. Quantas foram as vezes que eu abri o Word, comecei a escrever e ficava para lá, até que um grande amigo meu terminou de acender a chama e a vontade de colocar no papel. E aí o processo, depois que você começa a fazer os arranjos daquilo que já estava escrito, né? Eu acredito que é em torno aí de 6, 8 meses, mais ou menos, para finalizar. Todo o processo. Mas há 4 anos atrás começou a ser gerado. O conteúdo ele já está já gerado, desenhado há 4 anos. Meu Deus. Para você pegar e compelir isso, estruturar, e aí vai para a editora e todo aquele processo, mais ou menos uns 8 meses. Mas a pergunta é a seguinte: você pregou o sermão do filho pródigo, e aí depois que você pregou, você pensou, poxa, isso daria um livro. Ou você pensou assim, poxa, eu vou escrever um livro, qual dos sermões que eu uso como base, vou usar o do filho pródigo. Como é que foi? Já foi. Esse sermão, ele já nasceu no meu coração, e a primeira vez que eu preguei ele, eu estava em Massachusetts, em Gloucester, lá nos Estados Unidos, pregando esse sermão, e quando eu desci do púlpito, eu senti assim um favor de Deus tão grande naquela exposição, que eu já entendi que aquele sermão ele deveria ser materializado, espalhado em outras formas, né? E através de livro. E aí, então já vem já sendo construído esse livro desde quando eu preguei esse sermão.
do jeito que está compelido o sermão com a estrutura, eu já entendi que daria um livro. Meu Deus, então as pessoas pensam assim, Gabriel lançou um livro aí e tem um mês que ele está nesse projeto. Não é assim, não é assim. Então há 4 anos. A nossa história é um pouco parecida. Você lembra quando eu comecei com as lives de provérbios? Isso foi em 2020. Foi período de pandemia. Pandemia. Eu assisti aquelas lives. E diga-se de passagem, lives com 120, 130 pessoas, era extraordinária. Extraordinário. Era um grupo que nós tínhamos. E você lembra que eu fazia essa live 5h59 da manhã? 5h59 da manhã. Fantástico, né? Comecei nessa pegada das lives e todos os dias era trabalhoso, porque foram 30 dias de live, então eu terminava a live e preparava em seguida, no período da manhã, a live do outro dia, o material. Então era um capítulo de provérbios por dia. E depois que eu preparava o material do outro dia, eu fazia no grupo o resumo daquilo que foi apresentado para o pessoal. Então, metade do meu dia, nessa época de pandemia, ficava por conta de live. E depois que eu terminei, eu falei, cara, um dia isso pode dar um livro. Ou seja, nós estamos falando de 5 anos atrás, cara. De 5 anos. E eu fiquei um tempo sem mexer com provérbios. Depois voltei, até falei com você, Gabriel. Eu lembro, e aí você vai me ajudar com a minha memória, que você fez primeiro essas lives. Sim. E foi tão boa as lives, e a repercussão foi tão extraordinária, que você depois revisitou esse tema. Sim. E até outras igrejas Sim. que assistiam essa live, acompanhavam e depois te convidou, não foi isso? Foi, algumas igrejas começou. Eu fui em alguns lugares só para falar de provérbios. E o interessante é que foi esse ano. Eu já estava um tempo, eu tinha ficado uns 2 anos sem trabalhar provérbios, só com o material que estava guardado. Aí eu recebi um convite de uma amiga, da Miriam. Ela falou, pastor, traz um tema sobre provérbios, uma live fechada, só para mulheres. Aí era uma live que tinha quase 40 mulheres. E eu falei o provérbios do dia 25, era do dia, né? Fui lá, preparei o dia 25. E aí quando eu terminei, falei, cara, eu acho que eu preciso escrever, me aprofundar mais isso. E foi num café com você que você falou, pega o que você já tem e joga e faz um livro. Então, foi um processo ali de 5 anos gerando algo e Deus quis que nascesse esse ano. Eu vou falar por mim e já transfiro para você. Cara, é como um primeiro filho para mim. Isso aí. Tem sido um primeiro filho. Porque quando nasce o primeiro filho, no meu caso foi o David, depois o Caleb, depois a Sarah, no seu foi o Bembem, fica todo mundo em volta da gente. Nossa, que bebê lindo, que criança linda. E a gente, como um pai de primeiro filho, a gente tem todo aquele cuidado, a gente quer apresentar, a gente quer mostrar. Então, a sensação que eu tenho é essa. O primeiro livro, para mim, é como um primeiro filho, e eu acho que a gente nunca mais esquece, cara. É isso aí. A gente grava, né? E a gente trata... A forma como que a gente lida com o primeiro livro, de fato, é marcante. É interessante, depois que eu peguei aquele material já revisado, aquele último que a gente manda, aquele último ok da última revisão. De lá até hoje, eu já li esse livro 5 vezes. De lá para cá? De lá para cá. E é um livro de quase 200 páginas. Então, tinha dia que eu ficava lendo até 2 horas da manhã, impactado com o livro. E eu chegava assim, não, eu não escrevi isso, não tem como, que isso nasceu de mim. E é engraçado que Deus, ele fala comigo, e é isso que é interessante, né? Deus fala comigo através desse livro. A finalidade última do livro não é com viés financeiro. Sim. Não é assim, vou produzir um material com a intenção de auferir algum tipo de riqueza, algum tipo de bem. É que como isso influenciou tanto a minha vida, que surgiu a intenção e o desejo de que essa mensagem chegasse também a outras pessoas. Com você também é assim, David? Gabriel, é a mesma coisa. E eu vou até além, e eu acredito que você comunga do mesmo pensamento. Se a questão financeira, né, do livro que nós vendemos, se a gente tiver que investir e não ter lucro, tá tudo bem com isso. Porque o retorno, cara, de um livro escrito não tá no dinheiro. Está naquilo que vai agregar na vida das pessoas, o que vai gerar de transformação na vida de quem estiver lendo, qual o impacto que isso vai gerar. E é isso que nos move. Isso aí. Isso vira um combustível para nós. Quando você vê o relato de alguém, olha como que eu fui impactado, como que eu fui edificado. Assim como nós já relatamos de outros livros. Né? Você sabe que eu nunca
Eu passei anos da minha vida sem ser um adepto à leitura. Uhum. Aprendi isso com você, você me Que forçou Que a bacana. amar a leitura, né? Me Uhum. forçou ali e depois que eu destravei isso na minha vida, eu sou apaixonado com leitura, cara. Então, eu quando eu leio algum material de algum autor, eu falo, cara, como isso mudou minha vida, como isso mudou uma área da minha vida, como isso transformou uma área da minha vida. E a gente vê as pessoas falando isso do nosso material, cara, é extraordinário. Não tem dinheiro que pague isso, não tem quantidade de vendas que paga isso. Se de todo o trabalho uma única pessoa chegasse e falasse assim, pastor, eu tive minha vida mudada por causa desse livro, para mim já teria valido a pena. E eu vou pegar um gancho na sua fala, e aí a gente fala até com a audiência, quem nos acompanha. Escrever um livro hoje, nesse tempo moderno, é um desafio. Sim, Porque culturalmente o brasileiro ele não lê. Vai ter muita gente que está ouvindo a gente que nunca leu um livro todo. As sim, pessoas elas começam, terminam, tem essa dificuldade cultural. E quando eu comecei a postar ali nas redes sociais uma ou outra foto, ali trabalhando no material, digitando no livro e etc., já aquecendo a minha audiência por aquilo que estava por vir, teve um cara que me abordou e falou: Doutor, parabéns pela tua iniciativa, porque hoje ninguém quer mais ler. E aí eu parei para refletir aquilo. É claro que ele generalizou que não é assim, as pessoas ainda continuam lendo, mas a gente enfrenta uma dificuldade hoje com a população em sim, geral no que tange o desejo de leitura. Agora, ler um livro como esse aquece não só a mente, o conhecimento que é necessário. A gente é aquilo que a gente lê, aquilo que a gente exato. absorve. Esse material, para mim, o que mais me toca é a oportunidade de influenciar corações, de aproximar vidas a Deus. É aquilo que a gente faz a nossa vida toda, né? É isso O aí. melhor que a gente tem hoje é fazer com que as pessoas enxerguem Deus como nós enxergamos, como nós amamos. E esse livro é essa ferramenta. Eu posso aprofundar um pouquinho mais agora no seu livro? A gente Pode. escolheu essa data como uma data importante para a gente falar do Exato. livro, Falar do livro, né? né? E falar do livro, não do livro físico, o conteúdo, a mensagem. A mensagem. Eu quero ouvir de você agora, porque olha só: 31 dias de sabedoria, pequenas reflexões para grandes transformações. Uhum. Seu livro, a pessoa que tem ele nas mãos, qual é a estrutura que você colocou no livro? O que Ok. ele tem? Quais são as principais partes? Depois eu quero entrar nos conteúdos, tá? Nas Sim. mensagens. Mas qual que é essa estrutura? Vamos lá. Primeiro, o leitor vai conhecer um pouquinho mais da minha vida, né? Tanto naquilo que eu falo de mim mesmo, da minha família. Vai encontrar lá um prefácio que você Que fez. bacana, que E, alegria. cara, vou te falar uma coisa. Muitos dos leitores que estão lendo me procuram e falam, pastor, que prefácio. O prefácio está mais interessante que o livro, cara. Você, ó, que não adquiriu o 31 dias de sabedoria, começa no prefácio. Você vai se apaixonar pelo prefácio. Por quê? Porque, cara, você foi um instrumento de Deus ali para falar ao meu respeito. E a sabedoria também nos ensina como conselho que não elogie a ti mesmo, deixa que outro faça isso por ti. Né? E você ali está trazendo características da minha vida ministerial, eu como ser humano, como um pai, né, como um esposo, você que conhece bem de perto a minha família, e que eu li e falei, cara, muito top isso aí que o Gabriel falou de mim, cara. Então, o prefácio já ganha o coração do leitor. E qual que é a ideia do livro, a estrutura do livro? Fazer com que o leitor ele tenha uma leitura curta, rápida, objetiva, mas diária. Diária, justamente despertar na pessoa o desejo por leitura. E você disse muito bem, de forma muito bem colocada, que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo não tem essa prática. Talvez muitos nem leram um livro todo. Então, qual que é a minha ideia? É proporcionar ao leitor a oportunidade de, cara, eu consegui ler um livro todo. Eu li um livro de 80 e poucas páginas e fiz a minha leitura durante um mês. Durante um mês eu li um livro todo. E para cada dia do mês, daqui a pouco a gente vai entrar nos detalhes, para cada dia do mês ele tem um conselho com base em provérbios para uma vida prática, para uma vida diária. Conselhos daquilo que a gente vive no dia a dia.
Vai falar de generosidade, vai falar de governo, vai falar de paternidade, vai falar sobre como ser um bom marido, sobre ouvir mais e falar menos, sobre demandas, dificuldades que nós temos no dia a dia da vida. Então o leitor ele vai conseguir se conectar com a própria vida e vai receber conselhos diários. Então para cada dia do mês ele tem um conselho. E pegando um exemplo do que você disse, cara, eu todos os dias, quando eu vou fazer o devocional, eu faço com o meu livro também. Muito bom. Eu faço lá minha leitura, trago os elementos daquilo que eu gosto de estudar, mas eu vou lá e falo, cara, vamos ver o que que Deus despertou no meu coração quando eu escrevi esse livro para o conselho de hoje. E o mais curioso, cara, é o conselho do dia parece que ele fala ali de forma clara comigo para aquele dia. É uma coisa fantástica. Eu quero ouvir de você a mesma proposta, né? O que que o leitor vai encontrar quando lê O Pai Ainda Está Esperando? O que que ele pode esperar quando ele lê o seu livro? Vou falar um pouco do meu livro, mas eu quero fazer uma propaganda do seu. Vai lá. Tá? Quando eu recebi o manuscrito do livro do pastor Você David, recebeu em primeira mão, né? e eu li ali de uma forma bem minuciosa, e é uma leitura empolgante e crescente, né? Você vai se envolvendo com o livro. Eu consegui enxergar não um livro teórico, mas um livro prático. Eu não encontrei um mestre explicando sobre algo. Sim. Eu encontrei um mestre mostrando o que ele faz. Isso aí que me tocou. Um ser humano vivendo o dia a dia ali É naquilo que isso ele aí. faz. E pra mim pesou muito porque eu te conheço há anos. E aí eu via nos seus conselhos a prática que eu já vi você fazer. Isso aí que é legal, né? E a mágica da exposição bíblica não é só encher a mente das pessoas com Sim. conteúdo, mas ser a ponte entre o texto e a vida das pessoas. Exatamente. Então eu tive esse privilégio de fazer o prefácio, fiz com muito prazer. E tudo que eu coloquei ali parecia de verdade que eu estava vendo o David andando comigo na praia de Jacaraípe caminhando e Caminhando. conversando aquilo que a gente já ouviu, que a gente já conversou, que eu já vi Deus na sua vida. Então quem adquirir esse livro aqui, ele tá com um material que não vai encher a mente. Exato. É um livro que vai aquecer o coração e preparar o indivíduo Ok. para os desafios diários. Tá? Posso dar um spoiler aqui? Pode, claro. Você que entrou no canal agora, né? Segunda-feira, dia 27, que é o dia que está indo ao ar esse nosso bate-papo. O conselho do dia 27 fala assim: quem ama a sabedoria ama a vida. Peguei o conselho do dia aqui. Uhum. O texto proposto aqui, Provérbios 8, 35 e 36. Pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas quem de mim se afasta, prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam amam a morte. Então já está fazendo um convite ao leitor. Cara, ame a sabedoria. É isso aí. Porque se você encontrar, você vai... Quer o favor de Deus, encontra a sabedoria. Fantástico. Encontra a sabedoria. Aí tem na reflexão, só um trechinho aqui, que eu quero ler. Eu vou aproveitar esse É espaço claro, aqui, eu não vou dar claro. esse mole, né? Muitos buscam prazer, sucesso, reconhecimento ou dinheiro. Isso é comum nos dias de hoje. Mas a verdadeira vida está em conhecer e amar a sabedoria de Deus. Ela orienta, preserva, corrige e conduz ao favor divino. A sabedoria é prática, molda o caráter e afeta todas as áreas da nossa existência. Então, cara, curiosamente, o conselho do dia 27 está falando sobre o desejo e o amor que nós temos que ter com a sabedoria. Tem outros conselhos que o ouvinte vai ter. Aí tem um conselho do dia aqui, para você que está ouvindo, um conselho para você para hoje. Quem valoriza a sabedoria, escolhe viver com propósito e profundidade. Decida hoje amar os caminhos de Deus acima dos seus próprios desejos. Cara, a ideia é essa. O conceito é esse, é trazer para o leitor aquilo que eu procuro viver na minha vida, porque desde o dia que eu entendi o seguinte, falei, cara, se eu quiser receber o favor de Deus, eu tenho que amar a sabedoria, eu tenho que atar ela como um colar no meu pescoço. E aí como que a gente vai adquirindo a sabedoria? Entendendo os preceitos de Deus, defendendo aquilo que Deus defende, vivendo aquilo que Cristo viveu, trabalhando pelas causas que o reino de Deus nos oferece. Isso é sabedoria, cara. Isso é sabedoria. Então, tá aqui um spoiler do livro para você. Que legal. Fala um pouquinho do seu, Gabriel. Então, falando o coração aqui, tá queimando aqui. Sobre o pai ainda espera, 3 níveis de fé, 2 filhos perdidos e um amor que tudo
tudo restaura, o que restaura tudo. Qual é a essência do livro? O que, que o leitor vai Tô encontrar com um trechinho aqui, tá? nesse Pra te material? perguntar. Bacana, bacana. É, a gente entende pela Bíblia Sagrada que Deus busca com a raça humana é relacionamento. Foi assim desde o Jardim do Éden. Ok. A despeito da queda, Deus estipula meios e mecanismos antes Uhum. de Cristo vir para se relacionar com a raça humana. Tabernáculo, aliança, sacrifício, isso como sombra daquilo que ainda viria, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo vem para tornar em prática tudo que já havia sido desenhado no Antigo Testamento. Ok. É o Deus que se faz homem para ligar os homens a Deus. E ele vem para se relacionar com aqueles que estavam perdidos, afastados. No desempenhar do ministério de Jesus, o que, que ele faz? Ele vai se alimentar com pecadores, cobradores de impostos, ele vai ser servido por mulheres, ele quebra os paradigmas da religião da época. No exercício do seu ministério, ele passa a sofrer perseguições. As pessoas chegam para ele e acham inadmissível que um rabino, que um mestre, venha se relacionar com pecadores, com pessoas impuras, sob pena dele também se tornar impuro. Jesus Cristo ele vai responder a essa confrontação. Está lá no capítulo de número 15. Então ele vai falar sobre relacionamento. Ok. A tese, a abordagem dos religiosos é contra especificamente sobre o relacionamento e como Jesus Cristo ele trata esses perdidos. E aí Jesus vai contar 3 parábolas. Uma ovelha que está perdida longe de casa, uma moeda que está perdido dentro de casa, e a conclusão, um filho que está perdido longe de casa, mas um filho que também está perdido dentro de casa. É a conclusão dessas parábolas. A análise especificamente daquilo que a gente conhece como a parábola do filho pródigo vai falar sobre níveis de relacionamento. O relacionamento daquele que se relaciona só por interesse, relacionamento daquele que se relaciona com Deus apenas por aparência e o relacionamento daqueles que se relacionam por intimidade. Essa é a abordagem, é a divisão central do livro. Ok. 3 níveis de relacionamento. E aí tem uma abordagem de cada filho e de cada comportamento desse filho diante do pai. E aí a gente entra aqui nesses capítulos. Mas o cerne, a espinha dorsal desse livro Ok. segue essa premissa. Daqui a pouco talvez a gente fale um pouquinho, dando uma pincelada sobre esses Sim, relacionamentos. eu já tenho uma pergunta aqui para te fazer. Bacana. O filho pródigo, né? Aquele que pede herança e vai embora da casa do pai. Ele aponta 2 tipos de comportamento. Um quando ele vai embora e outro quando ele volta. Perfeito. É isso. Exatamente isso. O filho, ele, ora, se relaciona apenas por interesse. Sim. E por que, que o filho mais novo, ele se relaciona por interesse? É o evangelho do Daime. É o filho que olha para a mão e não olha para o rosto. Que quer aquilo que o pai tem, mas não quer o pai. Ele podia receber a herança, não é ilegal. A legislação mosaica lá em Levítico regulamenta isso. O filho mais velho Uhum. receberia a maior parte, mas o filho mais novo teria direito também da herança. Ok. O direito romano, que tem os seus tentáculos sobre a jurisdição em Jerusalém, quando essa parábola é contada, também prevê o direito hereditário. Então o problema não é receber a herança, é quando ele quer a herança. E ele quer a herança quando o pai está vivo. Ele está dizendo para o pai: eu quero aquilo que você tem, mas eu não te quero. Eu quero receber, eu quero absorver, Sim. eu quero ter acesso a coisas, mas eu não quero a pessoa, eu quero ir para longe. Então é aquele que se relaciona apenas por interesse e não por convicção. Quando ele volta, aí tem traços de como é um relacionamento por intimidade. Ok. A gente depois vai dissecar um pouquinho isso Que aqui. fantástico. Cara, ouvindo você falar, a gente não pode perder o espaço, a audiência que nós temos para trazer isso para a realidade de hoje. Existem filhos que tratam o pai, Deus, no cenário dentro de uma bolha religiosa, que trata Deus apenas por interesse. Apenas por interesse. Foram atraídos para a religião por conta daquilo que a religião tem na terra. E não aquilo que é a essência desse religare, a conexão com Deus. As pessoas que enxergam Jesus como se fosse a cereja em cima de um bolo. Uhum. E esse bolo todo é aquilo que é ofertado para ser usufruído aqui na terra. Isso parte, às vezes, de uma culpabilidade, de uma teologia da prosperidade, de uma Sim. narrativa equivocada das escrituras, que tenta atrair as pessoas em troca de uma mudança na vida terrena. Ok. Vem para a igreja que você vai ter carro, vem para a igreja que você vai ser próximo, vem para cá que vai acontecer aquilo, aquilo, outro. Quando o evangelho não é uma coisa, o evangelho é uma É pessoa. uma pessoa. É isso aí. E uma coisa que eu observo nos dias de hoje, o evangelho tem alcançado
muitos homens na terra. Porque até certo ponto, Gabriel, até certa época, o evangelho, ele era a religião dos menos favorecidos, dos mais pobres, Uhum. né? Durante muitos anos era enxergado dessa Isso maneira. aí. Hoje, o evangelho tem alcançado o coração de muitas pessoas, pessoas de condição financeira mais elevada, muitos ricos, milionários, Uhum. alcançando a graça. Sabe o que eu enxergo com isso? Que o evangelho ele nos mostra que ele tem um poder de preencher um vazio que dinheiro nenhum compra. Exatamente. Porque existem muitos homens ricos de grandes posses, de grandes condições financeiras, mas que encontram um vazio na alma e não tem dinheiro nenhum que preencha isso. Isso aí. E eles enxergam em Cristo a condição de suprir esse vazio. E isso, atrelado ao seu livro, nos mostra que a intimidade, cara, ela é para todos. pra O todos. relacionamento de intimidade é para todo mundo. Independente de qualquer coisa e deve ser buscado. A gente tem uma leitura teológica muito próxima, né, nós dois, a gente conversa muito sobre Sim, isso. Então a gente não ensina a teologia da miséria, de que a pessoa não pode ter, que a pessoa não pode prosperar. Não tem nada a ver com isso. A gente acredita que Deus prospera. Deus prospera? Olha de totalmente. onde Deus nos tirou, Meu né? Deus. O que que Deus tem feito Estamos aqui conosco. gravando um podcast, anunciando um Nosso livro. livro, Meu né? Você Deus. imaginava isso quando você vendia pão de queijo Nunca, pelas ruas nunca. de Vitória? Não, a gente nunca, nem as pessoas. Eu acho que você deveria até voltar naquelas lojas lá e deixar um livro de Deixar um presente livro, lá, só falar, cara, eu tô aqui porque eu verdade. vendia muito pão de queijo, hoje eu me tornei escritor e eu quero abençoar vocês aqui. Então, a gente acredita em um Deus que prospera, Sim. mas o evangelho trata as coisas na terra em segundo plano. O grande problema é quando a gente inverte a ordem de prioridade das coisas. Ok. Onde a gente quer ir para a igreja com medo de perder bens. Tem gente que vai para a igreja, amigo, porque tem medo de Deus castigar e tirar o emprego dele. E não porque ele vai perder a salvação. Ele tá indo para a igreja porque ele vai participar de uma campanha de 7 dias para conquistar alguma coisa e não tem receio de não ir para o céu. Ok. Então, o filho mais novo nos mostra isso, que quem se relaciona por interesse, o fim dele é no meio de porcos. Na casa de Deus a gente tem tudo. Olha o que o texto diz. Ele reparte entre eles os bens. O filho mais moço, ele olha para tudo que recebeu. E quando ele olha para tudo que ele recebeu, ele entende que tudo que ele recebeu é suficiente para ele viver longe. Porque na casa do pai a gente tem tudo aquilo que a gente precisa. Ok. Agora, por que ele vai embora? Porque na casa do pai tem tudo que a gente precisa, mas não faz tudo que a gente quer. E aí tem gente que vive por interesse e ele se desloca de Deus porque ele quer viver do jeito que ele quer. A gente não vive do jeito que a gente quer. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Fantástico, hein? É isso aí. E olha que legal. A ideia do seu livro acaba linkando com o meu, porque no fim de tudo, cara, a sabedoria vale mais do que ouro, mais do que prata. E o que que a Bíblia fala? Qual que é o princípio da sabedoria? O temor ao Senhor. É isso aí. Quando eu temo a Deus, eu desejo conhecer mais Ele. Isso não está relacionado a dinheiro. Isso aí. Isso não está relacionado a valores. Até porque, voltando no conceito do Evangelho, o Evangelho pega toda a raça humana e nivela ela do mesmo jeito aos olhos de Fantástico. Deus, cara. Coloca um empregado para pregar para o patrão ouvir. Ele tem que sentar ali e ouvir a mensagem sendo pregada e glorificar a Deus por isso. Isso é só a sabedoria de Deus que faz essas coisas. E Paulo vai falar que essa sabedoria de Deus, ela para os homens, ela é loucura. E qual que é o conselho de Deus para nós? Busca a sabedoria, ame a sabedoria, ata como um colar no teu pescoço, não alargue por nada, porque quem ama a sabedoria alcança o favor do Senhor. Fantástico. Quem despreza a sabedoria vai acabar como? Como os porcos. Fantástico. Então, para a gente fechar esse ponto, que eu quero ler um título aqui para você falar um pouquinho sobre ele, para a gente fechar esse ponto, é como se fosse mais ou menos o seguinte, Gabriel. O filho, quando ele vai embora, ele age como tolo. Isso aí. Aos olhos de alguns, ele estava levando vantagem, porque estava recebendo antecipadamente uma herança. Isso aí. Mas aos olhos de Deus, ele está agindo como tolo. E quem age como tolo, acaba como Isso porcos. aí. Quando ele volta, mesmo maltrapilho, mesmo sem saber o que seria, ele age como sábio. É E isso. quem age como sábio, alcança o favor do Pai. É isso aí. Fantástico. Fechou? Fantástico. Isso aí. Olha só, na página 168 do seu livro, tem um título aqui, cara, que me chamou muita atenção. Servos na casa e no coração, chamados à maturidade no reino. Aqui você já está falando do outro filho. Isso aí é fantástico. Olha só que Fala um interessante. pouquinho disso. Que coisa bacana, né? O filho mais velho, ele não vai embora.
Quando Jesus ele usa a figura do filho mais velho, ele está falando dos fariseus, dos religiosos. Uhum. São aqueles que estão dentro da religião com uma aparência de comunhão, mas estão podres por dentro. Ok. São sepulcros que por fora tá belo, por fora não. Então, quando Jesus vai falar do filho mais velho, ele está falando dos religiosos. Os religiosos eles não aceitam os pecadores com Jesus da mesma forma que o filho mais velho não aceitava o filho mais moço voltando para casa do pai. Quais são as características do filho mais velho? Bom de serviço, pseudo-obediência, mas não usufrui de tudo que o reino oferece. Ele fala assim, te sirvo há tanto tempo, e ele servia mesmo, é bom de serviço, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, ele tem jeito de crente, fala igual crente, vive como crente, se veste como crente, prega igual crente, mas ele não tem essa comunhão com o pai de pegar um dos animais e se alegrar. Esse é o filho. Esse é o filho mais velho. Mais velho. Mas moço volta. Quando ele volta, o pai chama os servos para buscar roupa nova, anel, sandália e um animal para se alegrar. Esses servos não são mencionados o nome. Eles não são mencionados como evidência. Eles não recebem autoridade. Eles não recebem exaltação. Eles estão lá para servir. É o serviço pelo serviço. É um outro perfil de crentes dentro da comunhão com o pai, dentro da Que igreja. são servos que serviram o filho a pedido do pai. A pedido do pai. Que estão ali se alegrando junto com o pai, com a obra do pai, e não estão buscando reconhecimento para eles. Eles estão ali para servir por amor. Fantástico isso. E aí fala muito desse perfil de pessoas que estão dentro da igreja, um paradoxo que as pessoas querem estar dentro da igreja buscando evidência, serem notadas, mas na realidade o evangelho nos chama para nos escondermos atrás de Cristo e servirmos a ele com gratidão. Cara, fantástico, hein? Fantástico. Isso me abriu até um leque enquanto você falava. A cada dia, Gabriel, eu venho pensando sobre o reino. Deus tem me feito mergulhar nisso mais fundo a cada dia. E cada dia que passa eu chego à conclusão que o reino de Deus ele é um reino. Eu vou usar uma expressão aqui para você entender melhor e o ouvinte de casa. É como se fosse um reino de códigos de acesso. Uhum. Códigos de acesso. Um dia na igreja eu até brinquei e dei o exemplo de um cartão. Se você pegar aquele cartão black que você tem e me entregar ele aqui, e falar, David, gasta com o que você quiser. Tem limite para isso. E foi embora. Eu fico com o seu cartão, que tem todo o limite lá necessário, mas eu não consigo comprar nada, porque eu não tenho o código. Isso aí. Que nós chamamos de senha. Sim. Perfeito. Concorda comigo? É isso aí. Eu enxergo o reino mais ou menos do mesmo jeito. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que servem, que pregam, que vivem, que estão ali, mas desfrutam de poucas coisas que o reino tem disponibilizado. Isso aí. Por causa dos códigos de acesso. E o que você está falando, o que a sabedoria nos ensina é justamente a acessar esses códigos, porque o filho mais velho estava lá servindo, fazendo tudo como manda o figurino, mas não usufruía daquilo que o filho mais novo, quando chega sem condições externas nenhuma para receber, e usufrui. Isso aí. Porque ele acessa algo no coração do pai que proporciona aquilo para ele, pelo comportamento que ele tem, a fala que ele tem antes, né? Eu me arrependerei e irei até o meu pai. E ele vai com o coração desarmado, sem intenção nenhuma. Ele só queria um abraço do pai de novo. E isso libera coisas extraordinárias. Eu peguei, cara, um código do reino fantástico para minha vida e tem sido minha oração diária. E a sabedoria de Provérbios me ensina isso. Provérbios fala muito sobre gratidão e generosidade. Fala muito. E aquilo que Provérbios traz, os conselhos de Provérbios nos traz, nos leva a buscar outros caminhos dentro desses conselhos. Então, quando eu vi ali sobre generosidade, estou falando dos códigos de acesso para você entender. Quando eu vi ali sobre gratidão e generosidade, eu vi que uma coisa está totalmente linkada à outra. Sim. E eu fui cavar isso na Bíblia, cara. Eu fui cavar sobre generosidade, o que isso nos proporciona, a generosidade e a gratidão. E aí eu cheguei a uma conclusão. Você nunca vai ver um grande profeta, o próprio Senhor, trabalhando com aquilo que falta. Ele sempre vai trabalhar com o que tem. Exatamente.
Nunca você vai ver um profeta ou o próprio Senhor chegando e falando assim, tá faltando o quê? Isso aí. No casamento de Caná da Galileia, não tinha vinho. Ele falou, pegue e enche de água. É sempre o que tem. Tinha que alimentar a multidão, tem o que nas mãos? Ah, a gente só tem aqui 5 pães e 2 peixes. Ele Uhum. pega o que tem e dá graças. Isso aí. Eliseu chega para a viúva e fala assim, o que é que tens em casa? Ah, não tenho nada, vírgula. Senão uma botija de azeite e um pouco de farinha. Elias chega para a viúva e fala, o que é que você tem em casa? Então, quando se apresenta o que tem, aquilo que tem, gera uma gratidão no coração. Pai, eu te dou graças. E aí a minha oração diária tem sido o seguinte. Eu falo, Deus, até ontem tá tudo certo. Não tem dívida nenhuma. Porque compromisso financeiro é uma coisa, dívida é É outra. isso aí. Né? Isso aí. Compromisso financeiro nós temos muitos. Isso aí. Deus, os compromissos são todos em dia. Não tem nenhuma dívida. E o que eu tenho nas mãos hoje, eu apresento ao Senhor, eu te dou graças pelo que eu tenho. E quando a gente coloca nas mãos de Deus, aí a sabedoria nos leva a alcançar o favor. E que foi o favor que o filho mais novo alcançou e o mais velho que estava do lado o tempo todo não alcançou. Então, eu fecho essa linha de raciocínio dizendo o seguinte. Cara, o reino de Deus ele é amplo, ele é próspero. Quando eu falo próspero, eu falo de amplitude, tá? de grandeza. Ele tem muitos acessos. E existem muitas pessoas que, infelizmente, estão na casa do Pai, vão ser salvos em Deus, mas não conseguem desfrutar da paz de Deus, da alegria incondicional, que a Bíblia fala sobre isso, porque não acessam os códigos que estão disponíveis. Isso aí. E o seu livro e o 31 Dias de Sabedoria Tem esses tem códigos. tem né? códigos É, que vão levar as bacana. pessoas a viverem. É. Você concorda com esse pensamento? Eu concordo plenamente. Um dos livros que eu sempre revisito na Bíblia, certamente é o livro que eu mais li na Bíblia, é o livro de Provérbios, porque eu entendo a preciosidade. Eu diria que você foi extremamente feliz em escolher como seu primeiro livro a tratar o livro de Provérbios. Eu acho que isso aí vai ser uma virada de chave na vida de um monte de gente, porque aquilo que você está falando guarda total consonância com aquilo que eu acredito e aquilo que eu fiz questão de colocar aqui, que é esse acesso à casa do pai, à mesa do pai, que as pessoas elas não usufruem. Olha só que interessante, lá na parábola do filho pródigo, no capítulo 15, no versículo de número 11, quando o filho mais moço foi pedir a parte que pertencia a ele da fazenda, da herança Da herança. dele, o texto ele é categórico em dizer assim, e o pai repartiu entre eles a fazenda. Lá não diz que o pai ele entregou só para o filho mais moço. O Uau. texto ele fala exatamente assim, e partiu entre eles. O mais velho também recebeu. Quando o filho mais velho chega pro pai e fala assim, pai, você nunca me deu um cabrito animal para eu me alegrar, aí o pai vira para ele, mas tudo que eu tenho é teu, Uau. porque eu já te dei. Você não toma posse, você não tem comportamento de filho. Ele é mais servo do que filho. É o filho que se enxerga como um servo, mas não assume a identidade de filho. São esses acessos que a gente tem que alcançar. Acessos. Paulo fala sobre esse acesso, quando ele vai escrever Exatamente. aos Gálatas, ele fala que se o filho não alcançar a maturidade, de nada se difere do escravo. É isso aí. É dono de tudo, mas não usufrui De absolutamente de nada. nada. É o filho mais velho que a gente coloca aqui. E o que e tantas coisas que ele perdeu em se enxergar só como servo e não como filho. Eu até faço uma abordagem que aí guarda consonância com os religiosos da época que estão confrontando Jesus, que usam o serviço na obra de Deus como uma espécie de penitência por conta do afastamento. Ele está tão afastado de Deus, que ele se envolve com o serviço na igreja. Ele quer fazer tudo na igreja. Ele é o melhor voluntário, não por amor, mas ele quer pagar o preço do distanciamento. Ele quer pagar com obras aquilo que a obra não pode gerar. Ok. O acesso à mesa do Pai, à casa do Pai, à comunhão do Pai, não se conquista por mérito, se conquista por Cristo. Isso é interessantíssimo. Tanto é que quando o filho está voltando para casa, o filho mais moço, o pai vem ao encontro dele. Não é ele que chega.
É o Pai que vai até a ele. Isso é lindo. Né? Porque não fomos nós que fomos até Deus. Foi Deus que veio até nós através de Cristo Jesus. Aquele abraço e aquele beijo que o Pai dá, ele está dizendo, ó, você não é o que você fez. O que você fez não vai ditar a regra da sua vida. Ele estava sendo restaurado na sua identidade de filho naquele momento. Fantástico isso. Os servos, os trabalhadores, as pessoas poderiam estar olhando ele, julgando por aquilo que ele fez. Aí tá voltando, tá todo sujo, tá perdido, perdeu tudo, agora é fácil, agora que não tem nada, quer voltar para casa do pai. O pai vai até ele e fala: você não é o seu erro. O seu erro do passado não é aquilo que você é meu filho. E é isso que eu busco nesse livro. E essa verdade fala muito comigo. Né? Quando eu falo que eu prego isso aqui, e que fala da gente entender que aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, na realidade, é nada perto do amor imutável de Deus. Meu Deus. E aí, o pai não espera ele tomar banho, não espera ele trocar de roupa, não espera ele dar dízimo, não espera ele dar oferta, não espera ele participar de campanha, não espera ele frequentar culto, ele só vai e abraça. Porque o processo, ele vai acontecer. Eu não duvido que o pai chegou para ele e falou, agora tem consequência, você errou, você vai ter que trabalhar mais um pouquinho aqui, a sua parte já foi. Mas a consequência não anula a identidade de filho e esse acesso que a gente tem. Vou anotar essa frase. A consequência não anula a identidade de filho. É isso aí. Porque muitas pessoas perdem a identidade não porque ela foi tirada, porque perderam mesmo. Porque perderam. Anularam. É isso aí. Por conta própria. Mas o que Deus está falando, ei, o teu fracasso não anula a tua identidade de filho. É isso aí. Volta para casa do pai. É um convite, né? É isso aí. É um convite, cara, que fantástico. Eu tô quase aceitando Jesus de novo aqui. Gabriel, vamos lá. Eu vou separar um trechinho aqui, mas eu quero te ouvir primeiro. Eu tenho um trecho aqui que eu mais gosto. No meu caso, um conselho. Que é um conselho que mais fala comigo. Tem algum trecho preferido seu no seu livro? Eu acho que o encerrar ali, a forma como o pai recebe ele, me toca muito. Ok. Eu acho que todo esse contexto, a abordagem principal do livro é o filho que está longe, o filho que está perdido dentro de casa e a restauração. Acho que a chave aqui, né, o fechar belo do livro é o Sim. filho que volta, e eu deixo isso para a última parte do livro propositalmente. Eu saio da ordem cronológica dos versículos e eu deixo por último. Me toca muito a forma como que ele cai em si, ele enxerga o quanto que ele é pecador. Ok. Me toca muito a forma que quem se relaciona com intimidade tem um relacionamento de humildade. Ok. Quem tem um relacionamento de intimidade tem um relacionamento de humildade. Porque ele É fala. automático, né? É automático, porque ele fala: não vou voltar pra lá como filho, vou voltar como escravo. É o primeiro Eu pensamento. só quero estar lá. O que me interessa é estar lá, eu não quero ter evidência, eu não quero ter dinheiro. Eu só quero a presença do pai, mais nada. Eu tenho uma parte do livro, o David, que eu falo só do texto que fala, né? Que ele levanta e vai. Eu faço só do caminho que ele vai até o pai. O caminho que ele percorre. O que passou na cabeça dele enquanto ele tá indo? Um monte de coisa, Um né? monte de coisa. Será Como que eu o vou pai ser vai me recebido? receber? Será O que vai acontecer? Mas ele vai. Porque ele não aceita ficar no lugar onde ele estava. E a gente tem a tendência de querer voltar para os lugares aonde nós choramos para sair deles. Uau. A gente volta para os lugares de onde a gente chorou para sair deles. E ele vai. E quando ele vai, ele encontra o pai. E aí o pai dá roupa nova. O pai dá anel. Autoridade, Sim. símbolo da unção, do selo do Espírito Santo, das sandálias. O pai tá falando, você não é escravo, você é filho. E aí eu fecho e toca muito isso, porque tá tendo uma festa. Tá tendo uma festa. Ok. A festa não acontece do lado de fora. A festa acontece do lado de dentro da casa. Tanto é que o filho mais velho, ele volta, ele não sabe o que tá acontecendo, ele tem que perguntar pra alguém. A festa é do lado de dentro. É do lado de dentro. Tem uma festa esperando a gente. E essa festa não é aqui do lado de fora, essa festa é do lado de dentro. Meu Deus. Não aqui onde a gente está peregrinando, é na nossa casa. Um dia a gente vai para lá. Meu Deus. E a gente vai banquetear nessa mesa. O texto não fala se o filho mais velho, ele entrou. Mas o texto fala que o filho que teve o relacionamento de intimidade, ele entrou. Eu vou estar lá. Meu Deus. Eu vou te encontrar lá. Estaremos juntos lá. Isso aí. Isso me toca. Já vou lançar uma proposta para você aqui.
Você vai pregar lá na plenitude. O povo lá te ama, você sabe disso, né? Lá é minha Lá é casa. sua casa. Nós vamos alinhar a data quanto antes, talvez início de dezembro, e você vai pregar esse sermão. Amém. Tá fechado? Vai ser lindo. Deixa eu falar um trechinho aqui. Sim, quero ouvir. Tô ansioso. Cara, todos os conselhos aqui são muito bons. Igual eu falei do dia 27, que é o conselho do dia. Mas tem um conselho aqui, cara, o conselho 20. Ele tá na página 52. E, Gabriel, eu não tô falando de algo que eu imagino, eu tô falando de algo que eu vivo. Que eu vivo. Uhum. Todos os conselhos que tem aqui, eu procurei viver na íntegra, na prática, moldar minha vida a esses conselhos, Isso aí. que não são conselhos meus, são conselhos bíblicos. Né? Tudo que você falou do seu livro aí, não tem nada tirado do intelecto do Gabriel, foi tirado da Bíblia, Isso aí. e o Gabriel se molda à Bíblia para É isso viver aí. isso. Mesma coisa eu. Não tem nada do machismo meu aqui, não. É tirado da Bíblia e eu adequo a minha vida, modelo minha vida Perfeito. ao que está aqui. Perfeito. E o conselho do dia 20 faz o seguinte: a generosidade traz retorno. Cara, muitas pessoas querem viver uma vida de prosperidade sem ter uma vida de generosidade. Porque a generosidade não é sobre quanto eu tenho, é sobre quanto eu entrego, é sobre o quanto eu reparto. A palavra repartir, ela está totalmente ligada à generosidade, ao quanto eu sou generoso. Olha o que diz o verso aqui do dia, né? O Provérbios 11:25. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Tem um outro provérbio que fala que quem negligencia a ajuda no dia da necessidade não terá quem o ouve, quem o assiste ali. Então, a gente vê tanta gente, cara, perdido no mundo, querendo prosperar naquilo que faz. Quando eu falo prosperar, não estou falando do dinheiro, não. Ser feliz com aquilo que faz, ser completo naquilo que faz, ser completo como pai, como marido, como esposa, como patrão, como empregado, como empreendedor, seja o que for, como servo, como pastor, como ovelha. Ser pleno naquilo. Aí vem um conselho. A lógica do reino de Deus é contrária do mundo, a reflexão. Enquanto o mundo ensina a reter, Deus ensina a liberar, cara. É bacana demais isso. Quando eu leio isso aqui, eu falo, meu Deus, o Senhor me deu inspiração para escrever isso, cara. E a verdade da vida é essa. A Bíblia diz que quem é generoso progride na vida e quem ajuda também será ajudado. A generosidade atrai o favor de Deus. A verdadeira prosperidade não está apenas no quanto se acumula, mas no quanto se compartilha. Isso aí. Cara, não adianta eu querer ter posses, ter bens, ter tudo na vida, não está disposto a dividir nada com ninguém. A parábola que Jesus ensina lá, o homem só pensava nele. Por 5 vezes ele usa o pronome possessivo na primeira pessoa do singular, eu, meu, sempre usando essa afirmativa. Não tem lugar para o próximo, não tem lugar para a vida eterna, não tem lugar para Deus nos planos dele. Quando a gente entende, isso aqui é um código, tá? Isso aqui é um código que a Bíblia nos traz, código de acesso à generosidade. Não é apenas sobre dinheiro, mas também tempo, atenção, palavras, talentos. Tudo que temos pode ser uma semente. É o que estamos fazendo aqui Que hoje. fantástico. É o que você está fazendo, doando o seu tempo. Às vezes as pessoas olham e falam, poxa, eu vou adquirir um livro, eu estou pagando por aquilo que eu estou adquirindo. Cara, o valor que a pessoa paga pelo seu livro, pelo meu livro, não é nada diante de tanta entrega, tanto mergulho, tanta busca. E o seu livro, o meu livro, é resultado de uma generosidade já plantada. Isso aí. Ninguém que faz nascer ali um livro foi do estalar de dedo. Ele plantou semente de tempo, semente de dedicação. Quantas vezes você tinha algo escrito ali e você falou assim, cara, eu vou mudar isso aqui, porque eu vou colocar isso aqui. Trabalhando a mente. E hoje é o resultado. Então, a generosidade, ela atrai o favor de Deus. E você tem noção que tem pessoas que estão lendo o seu material, o meu material, que nós nem sabemos, cara, que nós nem conhecemos e talvez nem nos conhecem, né? Nem nos conhecem, não sabem da nossa vida, mas lê ali e fala, cara, uau, como que está mudando a minha vida, como que está transformando a minha vida. A generosidade, cara, ela espalha. Isso é fantástico. Ela espalha e ela dá fruto onde nós nem enxergamos. Onde a gente nem enxergamos. É a mesma coisa uma planta. Quando você vai em algum lugar que tem uma árvore que as pessoas falam assim, essa árvore está aqui há muitos anos. Você não sabe quem plantou. Você não conhece a pessoa que plantou ela. Você não sabe quem colheu os primeiros frutos. Mas ela está ali. Tá lá. Dando sombra, gerando frutos. Pessoas que quem plantou nem conhece, está usufruindo. Isso chama-se semente
da generosidade. É o conselho que mais... Acho que isso que a gente está vivendo hoje, ter o nosso livro, isso foi, alguém orou por nós em algum momento, e essa oração chegou lá na eternidade, e Deus olhou pra gente aqui na Terra e preparou esse momento. Mas eu quero te provocar a algo, tá? Você olha para aquela câmera ali, Meu mostrando a capa do Deus. seu livro, e fala o que que você espera que o leitor viva lendo esse livro? Ok. O cara que vai adquirir esse livro, o que que ele vai viver? O que que você espera? Quando você estava escrevendo, o que que Deus colocou no seu coração para que esse leitor ele pudesse experimentar e viver? Ok. Cara, desejo do meu coração, para você que adquirir esse livro, para você que ganhar esse livro e que ler cada página desse livro, é que você tenha uma vida transformada pela sabedoria de Deus. A sabedoria é o próprio Deus, cara. A sabedoria, parte dele, ele é a própria sabedoria. E a sabedoria transforma. A sabedoria vai nos confrontar, vai nos convidar a mudar rotas, a mudar de atitudes, a mudar comportamentos, mas a sabedoria ela transforma. Então a minha ideia é que o leitor, o pai que estiver lendo esse livro, fala, cara, eu quero ser o melhor pai para os meus filhos. O empregado, o CLT que estiver lendo esse livro, ele fala, cara, eu quero ser o melhor empregado. Eu quero servir ao meu patrão, a empresa que paga o meu salário com excelência. Eu quero ser perito naquilo que eu faço. O estudante fala, cara, eu quero ser o melhor aluno. Eu quero viver essa sabedoria. A esposa, eu quero ser a melhor esposa, a melhor mãe. O filho, ele lê esse livro e fala, eu quero honrar os meus pais. Eu quero honrar os meus pais, eu quero honrar os meus líderes, eu quero honrar aqueles que Deus coloca diante de mim. E de uma forma geral, o leitor, independente qual classe ele vive, quem ele é, que ele tem o seguinte pensamento, eu quero ser fonte na vida das pessoas. Que a sabedoria me ensine a ser fonte e não dreno, porque o dreno suga, a fonte libera. Cara, a sabedoria é isso. É mergulhar na sabedoria de Deus e com esses simples conselhos, depois de 31 dias, para quem lê ele em 31 dias, ou depois de alguns dias, para quem lê em menos dias, a pessoa fala, cara, simples conselhos, mas transformadores, que é o subtítulo, né? Pequenas reflexões para grandes transformações. É o que esse livro tem feito na minha vida, Gabriel. Amém. Eu sou o exemplo máximo disso. Existe um David, um pastor, um pai, um marido, um líder antes desse livro e um depois desse livro. Então, o desejo do meu coração é esse. Bacana. Faço da sua pergunta a minha pergunta. O que é que o leitor pode esperar? O que é que você espera? De que forma que o leitor pode ser alcançado quando ele lê? O pai ainda está esperando. A mensagem que contém aqui nesse livro, né? O pai ainda está esperando, é a mensagem que falou primeiro comigo. E essa mensagem que falou comigo me despertou a buscar que eu encontrasse dentro de mim um nível de relacionamento que eu tô tendo com Deus. De eu me identificar e corrigir a minha rota de o que eu tô esperando do pai. Eu tô perdido dentro de casa ou eu estou assentado à mesa com o pai? Eu tô envolvido com a performance do reino ou eu estou envolvido com o Deus do reino? O que eu preciso apurar no meu relacionamento para ter uma vivência de mais intimidade? E se eu estou tendo essa intimidade, eu estou buscando receber aquilo que o pai disse que me daria. Eu estou tendo roupa nova, eu estou tendo uma consciência de que santificado uma vez, estou me santificando ainda mais. Eu tenho um anel no dedo de autoridade. O Espírito Santo de Deus de fato é o meu amigo, como eu gosto de mencionar nas minhas pregações. Ele é o meu melhor amigo. Como que eu estou me relacionando com o Espírito Santo, que tem ali a sua simbologia no anel como o selo? Os meus pés, eles estão calçados pela verdade do Evangelho? Eu estou me entregando ao Evangelho? Como que está a minha identidade como filho? Eu sou um servo no reino, eu sou um filho de Deus. Como que está a minha esperança com a festa vindoura? Porque vai se cumprir. Um dia nós estaremos lá.
quem lê esse livro, eu espero que ele resgate essas verdades, se identifique, porque esse livro, a ideia dele é falar com diversos níveis de pessoa. Esse livro vai falar para pessoas que estão fora da igreja, fora da comunhão e que vão retornar. Esse livro vai falar de pessoas que estão dentro do reino, mas não estão em comunhão com o Pai. E esse filho vai falar com quem se relaciona com intimidade e nesse relacionamento vai gerar outras coisas. Eu espero que ao final desse livro a gente esteja todos juntos com uma convicção de que um dia a gente vai estar nessa festa linda com o Pai. Meu Não aqui na Deus. Terra, mas lá na eternidade. Meu Deus. Tô Amém. impactado. E que seja feita essa vontade, né? Perguntinha que nosso tempo está acabando, nós temos ali menos de 5 Olha que legal, minutos para a passa gente muito rápido. finalizar. Então eu vou aproveitar esses 5 minutos com você aqui para te perguntar o seguinte, que é o que eu vou responder também daqui a pouquinho. Vai parar nesse? Tem algum já no forno? Tem algum sendo gerado? Ou vai ficar só nesse livro? A ideia é transformar sermão em livro. A gente prega há muito tempo, né? Você já perdeu a ideia de quantos livros você já Quantos ministrou. sermões? Quantos sermões, quantas pregações. Você mencionou aí um sermão, para mim, é o melhor sermão que eu já vi você pregar. Diga-se de passagem. Para mim é o melhor, eu já te falei isso algumas vezes. Eu fui extremamente impactado Lucas com esse 10. sermão. A ideia é continuar. Acho que foi o primeiro. E é tão maravilhoso esse gostinho, né? Esse gostinho da espera, de acompanhar toda a confecção. Quando chega o primeiro manuscrito na tua mão ali, para você fazer a aprovação final. Sim, Aí depois aquela espera das caixas de livro. Agora o livro sendo disponibilizado nas plataformas de venda. ok. Eu espero e oro para que isso aqui seja o primeiro dos próximos 30, pelo Meu menos. Deus. Já tem algum tema no teu coração ou segredo? Eu tenho alguns temas. Tem um lindo que eu escrevi na época que eu dava mentoria. A ideia era transformar ele em um livro digital. A chave está dentro de você. É o tema do livro, mas eu não sei se esse vai ser o próximo. Ele tá na fila ali. Ok. Eu tenho muita vontade de escrever sobre paternidade. Tô instruindo a minha filha a escrever o livrinho dela Que top. com o desenho dela, com a historinha dela, que eu quero fazer, confeccionar para ela vender. Então, eu quero falar um pouco de paternidade, de criação, de liderança, enfim, eu acho que 30 tá bom. Dá para ver muita coisa. Tá pra E uma mim. última pergunta, Gabriel. Você ficou assim com aquele sentimento? Tem algo que você, depois que viu tudo, falou assim, poxa, se eu colocasse isso no livro também iria agregar? Teve algum ponto? Muitas coisas. Muitas coisas. Eu li ele já 5 vezes, depois que esse livro confeccionado chegou na minha mão. E toda vez que eu leio, eu falei, poxa, caberia aqui mais um capítulo, uma aplicação, alguma coisa. Eu vou ter que fazer a segunda edição depois. É aí que eu queria chegar. Porque quando eu li também o meu livro várias vezes, já li até hoje, todos os dias, eu falo, cara, esse conselho caberia aqui, essa aplicação. Então, dentro desse contexto aqui que nós já estamos falando, eu tenho algumas propostas aí para o futuro, né? Como escritor agora, que eu sou, Isso aí. como escritor, que eu sou Efetivamente. efetivamente escritor. Já tem um livro pronto, já um material pronto, que é Prosperidade Não é Dinheiro, e Fantástico. eu devo transformar isso Como em, que é o em um nome livro. aí? Prosperidade Não é Dinheiro. Tá interessantíssimo. Ah, Tudo com base na Bíblia. E o volume 2 dos Conselhos de Sabedoria. Por quê? Eu poderia fazer um volume 2 com novos conselhos, conselhos que não entraram aqui, mas que são tão importantes quanto. uhum. Então, pelo menos os dois próximos aí para 2026 eu já tenho em mente já. E eu quero colocar aquilo que eu não coloquei Parabéns. aqui. Eu Muito quero bom. colocar no próximo, no volume 2, o que não coube nesse. Porque quando a gente vai, a gente fala, cara, por que que eu não pensei nesse conselho? Por que que eu não pensei nessa ideia? Então, eu acho que isso é a chama do Espírito Santo que mantém viva, acesa dentro de nós para nos impulsionar a não parar. Perfeito. Então vamos seguir nessa força. Se você não parar, eu também não paro. Nós vamos seguindo E nessa a jornada. gente, e a gente vai junto. Chegou a nossa hora, então a você que nos acompanhou até aqui, não deixa de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, de compartilhar com mais pessoas. E eu vou fazer um negócio. Eu vou no próximo programa nosso, eu vou sortear um livro meu. Muito bom. Vou sortear um livro, eu vou bolar uma dinâmica para você que eu vou depois pensar junto com o Gabriel o que nós vamos elaborar uma dinâmica e nós vamos sortear um livro
para você que está nos assistindo. Muito bom. Fechado? Fechadíssimo. Vamos Antes da presentear gente dar alguém? um tchau pra turma, quem quiser adquirir seu livro, como que faz? Tá. Eu vou deixar aqui o contato. Pode me chamar direto no WhatsApp, 27 98800 7393. Meu WhatsApp, hein? Meu WhatsApp só que pessoal. Pode me chamar lá que eu vou te responder. E no Instagram, pode mandar um direct lá. Tá na descrição aqui do nosso vídeo no YouTube. Pode me mandar um direct e falar, eu quero um livro. Você vai receber em mãos. Se quiser com dedicatória, eu mando com dedicatória. Se quiser um registro com a foto, a gente faz esse registro acontecer. Você só não pode ficar sem o teu livro. E você? O meu também tá lá, tá na rede social, eu, Gabriel Firmino, no Instagram, lá tem o link de acesso, direct por lá. Ah, você deu o telefone, eu também vou dar, pessoal, vai ficar desnivelado. 27 997 17 67 62, WhatsApp, manda mensagenzinha, vai ser um prazer te servir com esse livro. Tamo junto, então. Tamo junto. A você que nos acompanhou. Excelência, Deus abençoe, até a próxima. Beijo no coração, até a próxima semana. Tamo junto. Amém.